Boa noite, queridos. Nós estamos aqui para a nossa devocional de hoje, nesse sábado, com muita alegria na presença do nosso Deus. E nessa noite eu quero convidar os irmãos para meditar comigo na mensagem do Salmo de número 76. Salmo de número 76 é um salmo de Asaf, uma canção que Asaf cantou no momento então em que ele estava louvando a Deus por ter livrado Israel dos seus inimigos, por ter ajudado Israel a vencer uma batalha. Vamos ler então o Salmo de número 76. Diz assim: Em Judá, Deus é conhecido, seu nome é grande em Israel. Em Salém também está o seu tabernáculo e a sua habitação em Sião. Lá ele quebra as flechas do arco, o escudo, a espada e a batalha. Tu és mais glorioso e excelente do que os montes de presas. Os valentes de coração são despojados, eles dormiram o seu sono, e nenhum dos homens de força encontraram as suas mãos. A tua repreensão, ó Deus de Jacó, tanto a carruagem quanto o cavalo são lançados a um sono profundo. Tu mesmo és para ser temido, e quem pode ficar à tua vista quando estás zangado? Tu fizeste juízo para ser ouvido do céu, a terra temeu e ficou imóvel. Quando Deus se levantou para o juízo, para salvar todos os humildes da terra. Certamente a ira do homem te louvará, o restante da ira tu conterás. Fazeis votos e pagai ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes todos os que estiverem ao seu redor para aquele que deve ser temido. Ele cortará fora o espírito dos príncipes. Ele é terrível para com os reis da terra. Amém? Amém? Pela grandeza do nosso Deus expressa nesses versículos, expressa por Asaf. Mas esse salmo, o Salmo 76, ele é o registro do louvor de quem viu o Senhor agir em favor de um povo e de uma cidade que não tinham em si capacidade de deter ou de vencer os seus inimigos. E isso é o nosso caso. É o caso de cada um de nós. Nós não temos em nós mesmos capacidade para deter ou para vencer os nossos inimigos, mas o Senhor age em nosso favor, como ele agiu em favor do povo de Israel. Então, nesses versículos, Asaf demonstra como seus inimigos eram poderosos. Ele fala disso, então, nos versículos 3, 5 e 6, ele fala de povos que eram como os relâmpagos do arco, eram valentes, eram poderosos de coração. Ele fala de carros de guerra, ele fala de cavalos. Mas ele também fala que quanto maior é o poder do inimigo, maior é a libertação que Deus dá então para Israel. E ele então se diz admirado, ele então louva a Deus por tamanha libertação divina, e ele diz então que ele está admirado, o que o leva imediatamente a louvar ao Senhor, tá aí no versículo 11. Essa admiração que Asaf então demonstra em relação a Deus, em relação aos feitos do Senhor, é resultado de 4 percepções que ele então tem a respeito do Senhor, das quais ele fala, que a gente vai ver então nessa noite rapidamente. A primeira percepção que Asaf tem é que Deus é imanente. O que é isso? Ser imanente significa que Deus está presente na história humana, especialmente junto dos seus servos. Deus interfere nos acontecimentos e ele aceita então se relacionar com as pessoas. Por isso, ainda que a gente saiba que é verdade, né, que Deus é divino, e nós como seres humanos não entendemos completamente a natureza do Senhor e o seu modo de agir, mas a gente também sabe que Deus escolheu se relacionar conosco. É por isso que o salmista diz que Deus se manifestou em Judá. E da mesma maneira como Deus se manifestava no meio do povo de Israel, Deus escolheu se relacionar conosco através de Jesus. Isso foi uma escolha do Senhor. Ele escolheu então trazer salvação aos homens através da morte de Jesus. Se nós não podemos então vislumbrar a essência de Deus, Deus então se faz conhecer através dos seus atos, e ele então demonstra para nós a sua grandeza. E é por isso que o salmista
salmista diz, então, o seu nome é grande em Israel. A revelação pessoal de Deus através de Jesus Cristo, através das suas obras, através da palavra de Deus, não é um acidente de percurso, não é uma coisa que Deus faz acidentalmente ou impensadamente, até porque Deus não faz nada acidentalmente, mas ela foi uma iniciativa pessoal de Deus, chamar Israel para ser o seu povo, fazer um pacto com Israel, foi uma iniciativa pessoal de Deus, assim como a providenciar a salvação através de Jesus foi uma iniciativa pessoal de Deus para resgatar o homem. E é por isso que nós devemos louvar o Senhor, que nós devemos exaltar o Senhor, porque Ele sendo Deus, Ele sendo esse Deus grande e poderoso, Ele escolheu ser imanente, ou seja, Ele escolheu se manifestar no nosso meio, escolheu se relacionar conosco, Ele escolheu nos dar salvação, e nós devemos louvar por isso. A segunda percepção, então, que Asaf tem do Senhor é que Ele é poderoso. A não ser nas situações em que Deus queria disciplinar o povo de Israel, Deus sempre protegia o povo de Israel. E o mesmo acontece conosco, né? A não ser naquelas situações em que Deus quer nos provar ou nos disciplinar, Ele sempre está disposto a nos proteger. E mesmo quando Ele está nos provando, às vezes nos disciplinando, Ele ainda nos dá proteção, até porque a palavra de Deus diz que nós nunca somos submetidos a uma prova maior do que a nossa capacidade. Isso é a prova, né? É a consciência de Deus de que mesmo quando Ele nos aflige por algum motivo, Ele sempre está providenciando o livramento e sempre está cuidando de nós. Então, nesses versículos, a gente vê como o Senhor protegeu o seu povo, vencendo um inimigo poderoso, bem armado e letal. E então, no versículo 3, Asaf diz que ele despedaçou os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a batalha. E a libertação de Israel, então, foi tão magnífica que a visão de Deus foi enaltecida pelo conceito de glória. E o salmista, então, diz no versículo 4, tu és resplandecente e magnífico. É maravilhoso ver como Asaf descreve o Senhor, né? Resplandecente e magnífico. E nós também devemos ter essa visão do nosso Deus, porque Ele nos dá vitórias o tempo todo, livramentos o tempo todo, até de coisas que nós nem sabemos, né? Como é maravilhoso poder olhar para o Senhor e dizer, Senhor, o Senhor é resplandecente e o Senhor é magnífico. A terceira percepção que Asaf demonstra do Senhor nesses versículos é que Ele é temível. E ele diz isso claramente no versículo 7, tu és temível. E esse fato está assentado sobre outra característica do Senhor, que é a justiça. A razão pelo qual nós devemos temer o Senhor é que o Senhor pode castigar do mal. E isso está aqui no versículo 8, quando Asaf diz, do céu o Senhor anuncia a sua sentença. O resultado prático disso é que Deus é juiz dos homens, né? Mas Ele também não é só juiz, ele executa o juízo, ele decreta o veredito contra o mal, mas ele é também aquele que faz cumprir a sua decisão. Então, ele não só decreta o juízo, como ele faz cumprir a sua decisão. Ele age nesses dois sentidos. Então, ele traz o direito que alivia os oprimidos. Isso está aí no versículo 8, bem no versículo 9. Então, o salmista diz que a terra se aterrorizou e se acalmou ao se levantar Deus para executar o juízo e para libertar todos os aflitos da terra. Ele destrona os perversos da sua posição de arrogância e de maldade. Ele suprime o fôlego dos príncipes. A ideia que o salmista nos dá nesses versículos é que o Senhor impede o homem de encher o peito orgulhosamente, porque o Senhor abate os poderosos, aqueles que se julgam poderosos, Ele humilha. E é por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos nos humilhar perante a presença do Senhor, diante do Senhor, para que Ele nos exalte no tempo dele, no tempo oportuno. E é por isso que a palavra de Deus nos diz que o Senhor abate os soberbos e que nós devemos, então, chegar-nos diante do Senhor
com humildade, né, nos humilhando diante dele. Então a conclusão que o salmista chega aqui é que não há ninguém que possa escapar então do juízo do Senhor, porque ele é temível a todos os reis da terra. A última percepção que nós vemos nesses versículos é que Deus é louvável. E a admiração do salmista, então, repousa sobre a dignidade do Deus de toda a terra, que é merecedor de todo o louvor dos seus servos. E ele não é louvável apenas porque trouxe libertação e paz para os seus servos, mas também porque trouxe juízo aos ímpios. No versículo 10, né, Asaf diz: pois a ira do homem te exalta. À primeira vista, a gente acha essa frase um pouco confusa, mas esse é um meio que o salmista achou de exaltar o Senhor por uma ação, né, uma ação do Senhor que tem então um efeito. Ele diz então que Deus se levanta contra os inimigos de Judá, o que produz então ira nesses homens, e a ira desses homens então prova a ação de Deus. Então até a ira dos homens ímpios exalta o Senhor, porque a ira deles é a prova da ação de Deus, do que Deus está fazendo. Então assim, o nome do Senhor é exaltado quando ele julga o mal, quando ele pune os homens perversos, os pecadores. É a mesma ideia, né, que Paulo fala lá em Romanos 9, quando ele diz que o Senhor é glorificado tanto nos vasos de misericórdia quanto nos vasos de ira. Tá lá em Romanos 9, 22. Então o salmista completa: tu te cerca dos sobreviventes da ira. E ele então transmite o conceito de que Deus é glorificado até nas lembranças e nos relatos contados daqueles que viram o poderio de Deus destruir homens que eram chamados ou tidos como poderosos. A ira dos inimigos de Deus então demonstram a fidelidade de Deus para com o seu povo. E o salmista então termina dizendo: façam votos ao Senhor, vosso Deus, e cumpram, porque o Senhor se agrada disso. O Senhor quer que vocês o louvem com atitudes práticas, tragam ofertas para aquele que é temível, todos vocês que estão à sua volta. E nós podemos então lembrar, irmãos, que Deus é sim, Deus é admirável, Deus é digno de todo louvor, de todo temor, de todo respeito e de toda submissão. Então, por que será que as pessoas, às vezes, e até nós mesmos, têm mais disposição de admirar e de exaltar os feitos dos homens do que de exaltar a Deus? Talvez seja porque até nós mesmos que já fomos transformados pela graça de Deus, tenhamos a tendência a ter no nosso coração um pouco de soberba. Mas nós devemos lembrar que a soberba é alvo do juízo de Deus, porque a soberba tende a valorizar o homem em detrimento de Deus, para que o próprio homem receba um pouco da glória que só é devida, que pertence única e exclusivamente ao Senhor. Por isso mesmo, nós, como povo do Senhor, como povo de Deus, devemos tirar do nosso coração toda a soberba, mesmo que seja uma pontinha, e direcionar toda a nossa admiração, todo o nosso louvor, toda a nossa exaltação, aquele que faz todas as coisas, aquele que a quem ninguém pode ser igualado, aquele que é tudo sobre todos, aquele que cumpre todas as coisas. E devemos nos lembrar do versículo de Jeremias 9:24, que diz: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e eu faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E nesse instante nós vamos então orar. E nós vamos orar porque o nosso Deus é quem faz misericórdia, é quem faz juízo, é quem faz justiça. Ele é temível, ele é louvável, ele aceitou, ele quis se relacionar conosco, ele então é poderoso e é a ele que nós devemos então recorrer. Vamos orar nesse instante ao Senhor.
Senhor Deus, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor se relaciona conosco. O Senhor é grande, é poderoso, é temível, é louvável. O Senhor é aquele que faz juízo, justiça e misericórdia na terra. Mas mesmo assim, o Senhor nos ama. E nós podemos então nos achegar diante do Senhor confiadamente, diante do seu trono de graça, na mediação do teu Filho Jesus. E nós podemos dizer, Senhor, nós estamos aqui porque não sabemos ou não podemos nada, mas o Senhor tem prazer em nos ajudar. O Senhor tem prazer em fazer por nós tudo aquilo que nós não podemos fazer. O Senhor tem prazer em nos proteger. O Senhor tem prazer, ó Deus, em nos livrar dos nossos inimigos, em nos fortalecer, em vencer por nós as nossas batalhas. E nós te louvamos por isso, ó Deus. Nós te exaltamos e te glorificamos. Nós te pedimos nesse instante que o Senhor tire do nosso coração toda a soberba. Nos ensina a nos relacionar com o Senhor de uma maneira verdadeira e sincera. Nos ensina a compreender quem é o Senhor e quem nós somos. E nos ajuda, ó Deus, a manifestar na nossa vida, ó Deus, que nós entendemos que o Senhor é suficiente. E que quando nós temos o Senhor, servimos ao Senhor, nós não precisamos de mais nada. Senhor, nesse instante queremos colocar, ó Deus, diante do Senhor, aos nossos irmãos e amigos, as suas necessidades, aqueles que estão enfermos. Ó Deus, nós temos vivido dias de muitas enfermidades. Ó Deus, essa pandemia tem assolado as pessoas, não só fisicamente, mas também emocionalmente. E nós clamamos a tua misericórdia sobre a tua igreja, sobre a terra, sobre o nosso país nesse instante. Ó Deus, tem misericórdia daquelas pessoas que estão com Covid. Ó Deus, o pastor Miro, a sua esposa, a mãe do pastor Silvio Daniel. Senhor, nós também te pedimos, ó Deus, por aquelas pessoas que nós não conhecemos, que estão nos leitos de hospital, ó Deus, com essa enfermidade. Tem misericórdia dessas pessoas, coloca, ó Deus, a tua mão de poder sobre a vida delas. Restaura, ó Deus, a saúde dessas pessoas, ó Deus, nós te clamamos. Senhor, o Senhor é poderoso para fazer, o Senhor é poderoso, ó Deus, para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. E nós te clamamos também por aquelas famílias enlutadas, que têm perdido seus familiares de maneira trágica nesses dias de tanta dor. Ó Deus, que o Senhor possa estender as suas mãos de poder e trazer consolo do Espírito Santo. Tem misericórdia da família da irmã Welcia, da vida dela. Ó Deus, habita com a tua serva nesse instante, habita com os seus filhos, hoje nesse dia tão ruim, de tanta dor, de tanta tristeza. Ó Deus, cura a tua serva fisicamente, cura a tua serva espiritualmente, ó Deus, emocionalmente. Ó Deus, cuida do Rodrigo, cuida do Daniel. Tem misericórdia também da família da irmã Rose. Ó Deus, esteja com essas pessoas que estão sofrendo tanto pela perda dos seus entes queridos, nesses momentos de tanta confusão, de tanta dor, de tanta mágoa. Tem misericórdia dessas famílias, de tantas outras, da família do pastor de Caldas Novas, do pastor Marcos. Tem misericórdia também da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais. Ó Deus, nós te clamamos a tua bênção, o consolo do teu Espírito Santo. Abençoa nossos outros irmãos e amigos que estão enfermos. Ó Deus, a tia Tereza, que quebrou o seu pé, tem misericórdia da vida dela. O irmão Feliciano com aquela enfermidade, o seu filho, ó Deus, também ali com aquele problema tão sério. Mas nós sabemos que o Senhor tem uma solução, o Senhor tem um plano. Nos ajuda a confiar no Senhor, abre portas, ó Deus. Ó Deus, manifesta o teu poder e livra os teus servos, ó Deus, como o Senhor livrou o povo de Israel. Que os teus servos possam te louvar pela a vitória que o Senhor concede a eles. Ó Deus, abençoa, ó Deus, todos os outros irmãos que estão enfermos, que têm colocado a sua vida diante do Senhor nesse instante. Irmã Deliane, ser com ela, ó Deus. A mãe da irmã Juliana, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando essas pessoas, que o Senhor esteja colocando a tua mão de poder sobre a vida delas. Te pedimos também pelos irmãos da nossa igreja que já são idosos, que têm enfrentado momentos de instabilidade emocional e de saúde física com essa pandemia. Pelas famílias da igreja que
estão passando por dificuldades financeiras. Senhor, nós te pedimos que o Senhor coloque a tua mão de poder e sustenta os teus servos. E Senhor Jesus, em nome de Jesus, nós clamamos por um despertamento espiritual para a tua igreja. Ó Deus, nós sabemos que esse é o tempo do fim. O Senhor nos avisou. Ó Deus, o Senhor avisou que quando nós víssemos todas essas coisas acontecendo, nós devíamos nos acautelar, porque o Senhor estava próximo. Ó Deus, o Senhor deixou isso escrito para que nós, ó Deus, soubéssemos. Então nos ajuda a permanecer. Abre os nossos olhos e abre os nossos corações, porque, ó Deus, nós temos sido muitas vezes negligentes para com que o Senhor espera de nós. Ó Deus, não é tempo, ó Deus, de descansar, não é tempo de nos escondermos, ó Deus, mas é tempo de anunciarmos o teu evangelho. O Senhor está voltando, é tempo de dizer, ó Deus, é tempo de proclamar a tua palavra. Então, ó Deus, desperta o teu povo, toca no coração dos teus servos, desperta a tua igreja, ó Deus, para que o Senhor então seja glorificado através do teu povo, através da tua igreja. Senhor, tem misericórdia dos nossos parentes, dos nossos amigos que ainda não são crentes. Nós temos colocado diante do Senhor essas vidas e temos clamado pela salvação deles. Abençoa a família da irmã Maria de Fátima, do irmão Tim, da irmã Helenita. Abençoa as nossas crianças com as suas famílias, os nossos adolescentes com as suas famílias, os maridos das nossas irmãs. Tem misericórdia, porque o Senhor, ó Deus, quer que todos sejam salvos. Ó Deus, esteja com cada um. Abençoa a nossa campanha de missões. Abençoa os nossos missionários. Ó Deus, cubra eles de graça, de misericórdia, aonde eles estiverem. Nós te louvamos, te engrandecemos, te exaltamos. Nós glorificamos o nome do Senhor. Abençoa cada um que nos assiste, aqueles que têm nos acompanhado com as suas famílias. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a família da irmã Albiana, da Sueli, ó Deus, da Cidinha, do Rosiron, dos nossos familiares lá em Porá. Que o Senhor abençoe a cada um. Nós clamamos a tua graça e a tua misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Que Ele abençoe você, a sua família. Amanhã nós temos culto, a escola dominical, às 10 horas da manhã, no Facebook e no YouTube online. 19 horas o nosso culto é presencial, transmitido ao vivo pelo Facebook. Participe conosco. Na semana que vem nós continuamos com a nossa devocional. Na próxima quinta nós teremos uma programação especial aqui às 20 horas. Irmã Áurea vai estar ao vivo com o pastor Hermes numa live, numa programação especial, falando, trazendo uma mensagem especial de Deus ao seu coração. Não perca, participe conosco. O Senhor quer trazer uma mensagem de salvação, uma mensagem de conforto, de consolo para o seu coração. Que Ele te abençoe e abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém. Não que eu seja tanta coisa, só um grão de areia na imensidão, mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei. Mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me falta, eu encontrei